pelos dizimistas, ofertantes, o pregador pastor Flávio, que vai administrar a palavra do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sua glória. Irmão, eu antes de começar a orar, eu vou pedir aos irmãos aqui de Pentecoste que orem ao favor da família da irmã Aurilene, né? Glória. Vamos ajudar a nossa irmã em oração, irmão Gilson, para Deus fazer grande milagre, né, na vida da irmã Helena, qual a irmã Helena está enferma. Nós sabemos que Deus é médico por excelência, né, irmão? Se ela tivesse morta, e se a gente crê, Deus tem o poder de ressuscitar, né? Ali que ela ainda está viva, né? Para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus soberano, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, se encontrar no Teu templo, Senhor. Vemos para Te adorar, Senhor. Vemos para Te exaltar, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória. Tu é digno, meu Deus, de todo louvor, de toda exaltação, Senhor. Deus, também queremos Te agradecer pelo nosso fogo de vida, pela nossa vida espiritual, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Nós não merecemos tanto amor, Senhor, e nem tanta bondade, meu Senhor, mas nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas Suas grandezas, pelas Suas maravilhas, pela Sua majestade santa sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelos livramentos que Tu tem nos dado. Obrigado, Senhor, que Tu não tem permitido tocar nas nossas vidas, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus soberano, eterno Pai, nós sabemos que Tu és médico por excelência. Tudo Tu pode fazer na vida do ser humano, assim como Tu disse para Marta, Senhor, se crer verás a glória de Deus. Nós acreditamos que Tu tem poder para repreender aquela enfermidade da irmã Helena, Senhor. Repreenda em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca no sangue, toca na pele, toca nos ossos, meu Senhor, e repreenda toda a ira de Satanás sobre aquele lar, Senhor. Lança todo o poder do inferno, toda a legião de Satanás, toda obra satânica em nome de Jesus Cristo. Deus, envia Teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada, flamante contra a obra do inferno, meu Senhor, sobre aquele lá, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus, eu quero Te apresentar os dízimos, as ofertas. Abençoa os Teus servos, a qual cooperar com a Tua casa. Recompensa com bênção do céu, meu Senhor. Abençoa Teu servo, a qual vai ministrar a Tua palavra. Toma ele nas Tuas mãos. Queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Tu bem sabe que nós não podemos mais viver sem a Tua voz, sem a Tua palavra sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra é alimento para nossas almas, meu Senhor. Venha nos converter, venha nos preparar diante de Ti. Nos faz um vaso cheio da Tua graça e do Teu poder santo, meu Senhor. Deus soberano, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar o Joabo, meu filho, nas Tuas mãos. Bem sei que o meu Redentor vive para sempre. Bem sei que Tu tem poder, Senhor, de realizar uma grande obra. Repreenda todo o mal, todo o poder do inferno, todas as palavras ao contrário sobre aquela vida, meu Senhor. Deus, eu sei que Você tem poder, meu Senhor. Por favor, Deus, trabalha na vida dele, meu Deus. Tu sabe como fazer e como agir, Senhor.
Muitas vezes nós não sabemos nem te pedir, Senhor, mas faça a sua vontade, meu Senhor. Não permita, Senhor, Satanás tocar na vida dele, meu Deus. Por favor, Deus, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a toda a igreja, a gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias. Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. A cura dos 10 leprosos. Aleluia. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Jesus. Poder sentar, meus irmãos. E não é que não há necessidade de estar ligado em espírito, né? Ou voltado para Deus. Pelo contrário, quando nós nos reunimos, vem a necessidade de que nós possamos se ligar aos céus, adorando, intercedendo ao Senhor, pedindo a Deus que fale conosco, pois Ele conhece as nossas necessidades. O pastor vai conhecer a vida de um irmão, de uma irmã, quando a pessoa fala: eu estou passando por isto, eu estou sofrendo isto, aí agora eu sei. Mas quero dizer, queridos irmãos, que Deus conhece as nossas vidas muito bem, e Ele deseja abençoar de maneira gloriosa as nossas vidas, para que tenhamos nós motivo para glorificar o seu nome. Aleluia. Não é à toa que este samaritano veio glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. Meus irmãos, estamos felizes porque Deus tem nos dado mais uma oportunidade, né, de estarmos juntos. Meu irmão Gil esteve lá em casa hoje e disse: eu vou para o culto hoje. E saí de lá, não vi ele, esqueci de dar um toque para ele, saber: e aí, vocês estão vindo mesmo? Mas quando eu cheguei, ele já estava. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, irmão Gilson, Maurilene, Luanzinho. Irmão Luan?
Diácono Daniel, que a gente tem sentido muita falta. Ele é um homem trabalhador, trabalha muito, mas hoje estar aqui. E veio do trabalho, já veio, foi direto quase, não foi? Deus abençoe, recompense. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós procurarmos entender que Deus é digno de toda honra, de toda glória, não somente nós publicar isto, mas entendermos, nós vamos colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar. Louvado seja Deus. E afirmo para vocês que Jesus quer isto, que o Senhor quer isto, que nós, seus servos, possamos ter essa convicção que essa vida é uma vida que passa tão depressa, que nós devemos estarmos ligados aos céus, sermos transformados de homem terreno para homens espirituais, ou de homem terreno para homens celestiais, né, irmãos? Voltar-se para Deus a cada dia. Quando amanhecer o dia, a preocupação maior não vai ser: hoje eu vou ganhar 1.000, 10.000. Para que isto, né? Ainda que seja bom, mas nos consagrarmos ao Senhor. Aleluia. Podemos voltarmos para Deus, olharmos para cima, porque nós não somos mais daqui deste mundo, irmãos. Aleluia. Vamos admitir isso, que a oportunidade que é nos dada de nós sermos dos céus, de sermos celestiais, de estarmos aqui não para sermos deste mundo, mas de passagem, como Jesus disse: estão no mundo, mas não são do mundo. Somos celestiais, irmãos. Somos um povo que fomos chamados, eleitos pelo Senhor. Estamos ali servir, aguardando um novo momento em que o Senhor se manifestará e nos levará para estarmos com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Tenho 3 filhos. Louvo a Deus pela vida do Abel, meu filho, que reconciliar-se com o Senhor. Que Deus lhe dê graça, Ele abençoe ricamente, que ele possa amar ao Senhor, servi-lo. O Melque também reconciliou com o Senhor há pouco tempo, graças a Deus. O Joabe ainda se encontra afastado, mas eu oro ao Senhor sempre nas minhas orações, estou pedindo a Deus por ele, porque eu sei, irmãos, quando passa essa vida para outra sem Cristo, é um prejuízo grande. Não há como se preparar do outro lado, mas sim aqui, enquanto está nesta terra, como disse o irmão Antônio, enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa está vivo, pode fazer a sua decisão, a melhor escolha: desprezar o mundo e abraçar a Cristo. Fazer a sua melhor escolha: abraçar a vida e desprezar as obras que o levam à morte. Aleluia. Meus irmãos, eu estava meditando essa passagem que lemos com respeito aos 10 leprosos. Louvado seja Deus. Hoje domingo, culto denominado a culto evangelístico, né? O culto público. A mensagem ao povo. Embora que não temos a igreja cheia de pessoas descrentes, mas quantas pessoas poderá ouvir o eco deste som? E esta palavra poderá beneficiar com certeza aquele que ouvir a palavra do Senhor. Embora Jesus falou há tanto tempo esta palavra e fez este milagre há tanto tempo, mas a Bíblia vai afirmar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Queridos irmãos, quando Jesus vai a Jerusalém, o texto vai dizer que ele
passa por Samaria e por Galileia. Louvado seja Deus. E nessa travessia passa por uma aldeia e depara-se com 10 homens leprosos. Interessante. Esses homens estavam reunidos, andavam junto, pois segundo o costume ou a lei, quem era leproso, que passava pelo processo de ser examinado pelo sacerdote, recebia o seu diagnóstico e, por estar leproso, ele ia para um lugar reservado chamado arraial e ficava lá, não podendo estar na cidade, no meio da sociedade, pois era leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora eu fico imaginando como era triste para esses homens terem esta convicção que era leproso e que não era permitido ele transitar no meio da sociedade livremente, como os demais transitavam. Era triste, era um pouco, desmotivava a sua vida, não havia como ser uma pessoa feliz. Aleluia. Às vezes a pessoa adoece uma doença natural e às vezes fica desmotivado, né, irmãos? Agora imagine o homem que, segundo a lei, o leproso era tido como imundo e ficava isolado da sociedade. Louvado seja Deus. Interessante que o sacerdote era a única pessoa que poderia dar o diagnóstico dessa lepra ou da sua purificação da lepra. Então, tal pessoa, no determinado tempo, era apresentado diante do sacerdote para que fizesse um exame, um check-up, se verdadeiramente a sua pele estava sã ou se estava ainda arruinada, para continuar isolado no arraial. Aleluia. Agora estes homens, eles cruzando o caminho se deparam com Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando alguém se depara com Jesus, só não é abençoado se não quiser ser abençoado, porque Ele é o abençoador. Aleluia. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Seja qual for o problema, Ele é poderoso para ser a solução, para trazer o problema à sua solução. Aleluia. Irmã Laísa disse que ainda que a pessoa estivesse morto, o Senhor poderia levantá-lo. Irmãos, louvado seja Deus. Quando eu vejo que Pedro ora pela irmã Dorca e o Senhor traz o seu espírito de volta, eu olho e digo, maravilha. Aleluia. Quando eu olho para a história de Lázaro, que estava com 4 dias no estado de decomposição, e Jesus chama pelo nome, e ele, morto há 4 dias, ele ouve a voz do Senhor e levanta do túmulo e sai para fora. Isto é poder, irmãos. Só Deus pode fazer isto. É uma obra gloriosa. O homem natural jamais pode entender isto ou se encaixar na obra deste ministério, porque verdadeiramente é a obra de Deus. Aleluia. Agora, estes homens que estavam leprosos, deparando-se com Jesus, a melhor pessoa do planeta Terra, a melhor solução para a vida do homem, estava diante dele, que verdadeiramente era tido por leproso, pessoa imunda, e que gostaria de ser limpo e de ser considerado cidadão no meio da sociedade. Aleluia. Eles olham para Jesus,
parado de longe, porque não podia, irmãos, estar perto. É lepra. Aleluia. Era leproso. E eles brada dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Irmãos, uma coisa que o Senhor não resistem é o clamor de alguém sedento clamando por misericórdia. Quando clama por misericórdia, a vontade do Senhor é de abençoar, é de fazer a pessoa entender a sua vontade, verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, andar com Deus, para que verdadeiramente o Senhor tenha prazer de abençoar. Aleluia. Mas enquanto ouve a voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, ele olha para eles, irmãos, com olhar de misericórdia e diz unicamente uma palavra: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aleluia. Era só essa palavra. Porque os leprosos, ele tinha que ser avaliado pelo sacerdote. Não seria outra pessoa, uma junta médica, não seria nada disso. Seria o sacerdote. E eles imediatamente vão ao sacerdote segundo a ordem de Jesus. E quando chega para ser avaliado, queridos irmãos, eles veem que estavam sãos, curados, estavam perfeitos, e um deles se alegra tanto e resolve voltar dando glória a Deus, muito alegre, exaltando o Senhor, porque verdadeiramente ele estava são da sua lepra. Louvado seja Deus. É motivo de alegria, irmãos, para aquele que estava no estado tão triste e agora se encontra transformado, restaurado, pois aquele homem vem ao encontro de Jesus, dar aquele que disse: vai e apresenta-te ao sacerdote. E ele chega e diz, se prostra aos seus pés, adora, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, olhando para ele, diz: não foram 10 os leprosos? Onde são os 9? Louvado seja Deus. Não houve mais alguém para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Este homem, irmão, era estrangeiro, samaritano, mas creu, recebeu a bênção, tornou-se participante da bênção de ser um homem grato ao Senhor pela vida restaurada que o Senhor lhe deste. Aleluia. Hoje estamos aqui fisicamente, ninguém nunca foi leproso, né, irmãos? Mas espiritualmente nós estávamos mortos, separados de Deus, e o pecado até possamos dizer que é uma enfermidade na alma, que leva o homem a ficar separado de Deus, a ser imundo diante do Senhor. Mas Deus olhou para nós, olhou para mim, para você. Ele nos chamou e nos fez seus servos para que pudéssemos estar na sua presença como cidadão dos céus, tendo a consciência de sermos fiéis, honrando não somente o nome do Senhor, mas as pessoas também, porque acreditamos que isso é agradável ao Senhor. Aleluia. Aquele leproso, ele teve um exemplo maravilhoso, para que todo aquele que conheça Jesus seja grato pela restauração, grato pela sua salvação, grato pela vida que ele oferece, e tendo motivo para estar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Estar aos pés do Senhor, irmãos, não há nada melhor. Não há nada melhor do que estarmos aos pés do Senhor. Nós iremos aprender, nós iremos verdadeiramente adorá-lo,
nós iremos sermos transformados a cada dia que nos prostramos diante do Senhor, neste lugar para adorá-lo. Nós vamos sermos restaurados, renovados, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos ser tidos por Deus como adoradores, nós vamos estar na posição de servos compromissados com Ele, que desprezou o mundo, entendendo que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que permanece com Cristo permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos felizes quando estamos juntos, irmãos. Imagine o Senhor. Você imaginou Deus contemplando o mais alto dos céus? Eu e você, não aqui de aparência, mas porque gostamos e queremos estar com Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje eu vi aqui, foi dito, que muitas vezes nós estamos no culto, mas nem se ligamos. A nossa mente está bem distante do nosso corpo. Louvado seja Deus. Estamos presentes no corpo, mas estamos desligados do Senhor, pensando em determinadas coisas que nos afetam, ou aquilo que nós queríamos estar exercendo, alcançando, de maneira que a nossa adoração ficaria frustrada, irmãos. Mas devemos nós nos despojar das coisas que na verdade são lá de fora e procurar abraçar aos céus. Louvado seja Deus, porque Deus está neste lugar. Ele está para ouvir a minha petição, a tua petição. Ele está neste lugar para conceder a bênção a mim e a você. Mas todavia nós precisamos nos ligarmos com Ele. Aleluia. Quando Ele fez esse milagre com respeito aos 10 leprosos, não foi simplesmente para dizer: eu posso fazer. Louvado seja Deus. Mas foi simplesmente, queridos irmãos, para que os homens entendessem, aqueles leprosos entendessem que Jesus é a solução da vida do homem. Aleluia. Se o ser humano pensa que pode viver naturalmente, independente do Senhor, está enganado. Somos carentes do Senhor, somos carentes da sua graça, para que possamos amanhã estar de pé e poder lhe agradecer pelo novo dia. Quantos Deus tem dado a oportunidade, ouve a sua voz, mas permanece distante, e o dia vai passando. Louvado seja Deus. O dia vai passando e vai chegando-se o novo dia, o dia em que o Senhor há de se manifestar para buscar um povo do meio do povo, o dia em que o Senhor se manifestará para prestar conta com os homens de tudo aquilo que tens praticado, exercitado na sua vida, de bom ou de má. Aleluia. Que nós possamos apegarmos ao Senhor e procurarmos fazer a sua vontade. Que Deus abençoe, queridos irmãos, cada um de vocês nessa noite, e que sejamos voltados para Deus, como este samaritano que foi curado da lepra, voltou dando glória ao Senhor, voltou e se prostrou aos pés de Jesus para adorá-lo. Vamos fazer também isto, né? Bendito seja Deus. Então vamos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal, e depois estaremos orando. Vamos orar pela irmã Beatriz, filha da irmã Rayane, quase está enferma. Ela veio para o culto, mas deixou a filha em casa, enferma, e o Senhor está cuidando dela, com certeza.
Está no nosso meio o irmão Raimundo. Também ele confessou a Jesus. Faz dias que ele não estava, mas hoje ele está novamente. Depois a gente vai até orar por ele também, né, irmão Raimundo? Para Jesus fortalecer. Irmã Jaqueline. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado por pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador irmão Gelson, amém? Esqueci de dizer o evangelista Diácono. A irmã Jaqueline estava dizendo aqui, eu esqueci de chamar evangelista Gelson, chamei irmão Gelson. Mas é só o costume, não é de respeito. Quero dizer que a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra, né? Nós temos na nossa igreja 3 diáconos: diácono Daniel, diácono Valério, diácono Cezanildo, lá na Carnaúba. E temos nosso evangelista Gelson. Às vezes, naturalmente, a pessoa se esquece, chama irmão fulano. Não pecou. É o costume, né? Mas é bom se acostumar honrando seus irmãos. Louvado seja Deus. Às vezes tem pessoas que na ausência do irmão tal, chama fulano. Não é bonito não, né, irmão? Por exemplo, em vez de chamar o irmão Antônio, o Antônio. Não é por aí. É um servo do Senhor, irmão Antônio. E quando alguém foi escolhido pelo Senhor e foi contemplado, honrado, consagrado, então honrem. Louvado seja Deus. Quando a pessoa diz por engano ou por esquecimento, não peca. Mas quando diz, eu só chamo assim porque eu quero mesmo, então é pecado. É resistir. Na verdade, a unção de Deus, que Deus consagrou, foi eleito a pessoa, consagrado, né? Seja qual for o ministério, diaconado, evangelista, né? Pastor. Conheço pessoas que, na ausência de certa pessoa, diz fulano de tal, não chama de pastor. É errado. É pastor. Louvado seja Deus. Querido, que Deus abençoe grandemente cada irmão nesta noite. Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Meu irmão Raimundo, queria lhe perguntar se está disposto a firmar os seus pés na casa do Senhor, seus passos, caminharmos novamente, firme. Amém? Quando é membro, reconcilia, né? Mas quando não é batizado nas águas, é confessando a Jesus, né? Voltando-se para o Senhor. Louvado seja Deus. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por este encontro maravilhoso, Senhor. Creio, Senhor, que quando chegamos aqui o Senhor já estava, que o Senhor nos trouxeste para este encontro e que verdadeiramente tem bênção sobre bênção para nos dar. Te oro, Senhor, pela tua amada igreja, abençoa cada irmão. Senhor, enche da tua graça, do teu Espírito Santo, concedendo livramento, desmanchando os laços, aterrando os abismos. Te oro, Pai, por cada irmã, abençoa maravilhosamente, dando graça, Senhor,
Te oro, Pai, pelo irmão Raimundo. Ah, Senhor amado, fortalece da graça. Meu Deus, enche da tua graça, Senhor, que seja liberto, transformado para a glória do teu santo nome. Te pedimos, Pai, por todo o teu rebanho neste campo de Pentecoste, Deus da glória. Te pedimos por aquele que se encontra enfermo, Senhor. Meu Deus, restaura-lhe a saúde, visita nesta hora. Te oro pela irmã Beatriz, Senhor, visita tua filha, Pai, que ela seja curada em nome de Jesus. Te oro, Pai, pela irmã Alda, sua filha, o qual o Senhor também pede oração. Meu Deus, abençoa de maneira gloriosa, seja curada em nome do Senhor. Pai santo e justo, te oramos por aqueles que se encontram, Senhor, trabalhando, ó Pai, que não puderam estar presente, da graça, livramento. Te pedimos, Pai, por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor.